Uma garçonete pobre, desesperada por companhia em uma festa, pagou R$ 500 por um namorado de aluguel, sem imaginar que por trás do disfarce estava um milionário em segredo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Sofia Mendes olhou mais uma vez para o saldo no aplicativo do banco e sentiu o estômago afundar. R$ 500. Suas economias de 3 meses de gorjetas extras no Café Prosa em Arte, onde trabalhava como garçonete há quase 2 anos. Dinheiro que deveria ir para a matrícula do próximo semestre da Faculdade de Arquitetura, para materiais do projeto final, ou mesmo para consertar o aquecedor que não funcionava há semanas em seu pequeno apartamento no bairro da Lapa, em São Paulo. Em vez disso, estava prestes a transferi-lo para um completo estranho. Você enlouqueceu, Sofia, sussurrou para seu reflexo no espelho rachado do banheiro dos funcionários. O uniforme preto e branco do café, calça preta, camisa branca, avental preto com o logo discreto, não combinava com a expressão de pânico em seu rosto. Completamente enlouqueceu. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Renata, sua colega de trabalho e amiga desde que Sofia chegara de Ribeirão Preto para tentar a vida na capital. Ainda dá tempo de desistir, sabe? Dizia a mensagem. Ninguém vai morrer se você for sozinha ao casamento da sua prima metida. Sofia suspirou, guardando o celular sem responder. Renata não entendia, não podia entender o que significava ser a prima pobre em uma família como a dela. Não entendia o que era aguentar os olhares de pena da tia Elisa toda vez que perguntava sobre aquele curso técnico que você está fazendo. Como se a arquitetura na USP fosse um hobby. Ou as indiretas da prima Marcela, a noiva, sobre como Sofia nunca consegue manter um namorado, coitadinha. Deve ser porque trabalha demais. O último Natal em família havia sido o limite. Quando tia Elisa sugeriu que talvez Sofia pudesse servir as bebidas na festa de casamento de Marcela, já que tinha experiência com isso, ela quase engasgou com o pudim. Foi naquele momento que decidiu. Não iria sozinha ao evento do ano da família Almeida, nem que precisasse inventar um namorado. E foi exatamente o que acabou fazendo, em um momento de impulso e desespero, ao descobrir um serviço chamado Acompanhante Social Premium, um site elegante e discreto que oferecia a companhia de homens educados para eventos sociais. Nada romântico ou íntimo, garantia o site. Apenas companhia social para mulheres que precisavam de um par para casamentos, formaturas ou jantares de negócios. Após 3 dias remoendo a ideia, Sofia finalmente criou coragem e preencheu o formulário. Casamento de prima, família tradicional e julgadora. Preciso de alguém que pareça bem-sucedido e que saiba como se comportar em ambientes formais. 3 dias, incluindo cerimônia e recepção no litoral norte de São Paulo. Recebeu 3 opções de acompanhantes e escolheu aquele que parecia mais plausível como seu namorado. Lucas Azevedo, 34 anos, descrito como arquiteto, o que combinaria perfeitamente com sua história. A foto mostrava um homem de boa aparência, mas sem exageros. Bonito o suficiente para impressionar, mas não tanto que parecesse inverossímil ao lado dela. E agora, 30 minutos antes do final de seu turno, ela precisava transferir o adiantamento de R$ 500 para garantir a reserva. Só fiz isso porque a Marcela não para de me provocar desde que terminei com o Ricardo. Tentou justificar para si mesma, lembrando do ex-namorado que a deixara 9 meses atrás, quando conseguiu uma bolsa para um mestrado em Portugal. Ela não perderia a chance de me humilhar no próprio casamento. Antes que pudesse mudar de ideia, Sofia fez a transferência e enviou a confirmação pelo aplicativo do serviço. Uma notificação instantânea apareceu. Reserva confirmada. Lucas entrará em contato para acertar os detalhes. Sofia, mesa 5 pedindo a conta. A voz do gerente a trouxe de volta à realidade. Respirando fundo, guardou o celular no bolso e voltou ao salão do café, tentando afastar o peso da decisão que acabara de tomar. Do outro lado da cidade,
No 20º andar de um edifício comercial, na Avenida Faria Lima, Lucas Azevedo observava a notificação em seu celular pessoal com uma mistura de surpresa e curiosidade. Estava no meio de uma reunião com os diretores da Azevedo Incorporações, empresa que herdara do pai e que agora, sob sua liderança, tornara-se uma das maiores construtoras de São Paulo. Então, como eu dizia, continuou Marcos, o diretor financeiro, os investidores estão preocupados com o atraso no projeto da Vila Olímpia. Precisamos de uma decisão sobre o aumento no orçamento até... Lucas mal ouvia. Seu olhar alternava entre a apresentação de PowerPoint e a notificação do aplicativo que instalara há menos de uma semana, em um momento de profundo tédio e curiosidade após uma conversa com seu amigo Eduardo. Eduardo, cansado de ouvir Lucas reclamar sobre mais um encontro desastroso com uma socialite que só falava sobre o valor de seu apartamento e as viagens que fizera para destinos exclusivos, sugeriu meio de brincadeira: você precisa conhecer pessoas normais, cara. Gente que não saiba quem você é. E como exatamente eu faria isso? Perguntou Lucas, irônico. Colocar um bigode falso e trabalhar como motorista de aplicativo nos fins de semana? Foi quando Eduardo mencionou o serviço de acompanhantes sociais. Mas ao contrário, tem um site onde pessoas contratam outras para fingirem ser seus namorados em eventos. E se você se inscrevesse como acompanhante? Ninguém esperaria que um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo estivesse oferecendo serviços de falso namorado, certo? Na hora, Lucas riu da ideia absurda, mas naquela noite, após outro jantar solitário em seu apartamento de cobertura, com vista para o Parque Ibirapuera, algo o fez considerar seriamente a sugestão. Estava cansado, profundamente cansado, das pessoas que se aproximavam dele por seu dinheiro, seu status, seu sobrenome, sua última namorada, uma influenciadora com quem saíra por 3 meses, postara mais fotos do interior de sua casa e de seu carro do que deles juntos. O relacionamento terminou quando Lucas a ouviu ao telefone, combinando um jantar romântico com ele, especificamente para mostrar a nova bolsa que ele vai me dar de presente. Com algumas doses de uísque encorajando-o, Lucas criou um perfil no site, usando seu segundo nome e o sobrenome de sua mãe para não ser identificado. Colocou informações parcialmente verdadeiras. Era formado em arquitetura, afinal, antes de assumir os negócios da família, e uma foto recente, mas não das que apareciam em revistas de negócios. Definiu um valor alto para desestimular a maioria dos pedidos e esqueceu o assunto nos dias seguintes, convencido de que nada aconteceria. Até aquele momento, quando o pedido de Sofia Mendes apareceu em seu celular. Lucas, a voz de Marcos o trouxe de volta à sala de reuniões. Você concorda com a proposta? Perdão, Marcos, pode repetir o último ponto? Pediu, tentando disfarçar sua distração. Enquanto o diretor financeiro voltava a explicar os detalhes do orçamento, Lucas abriu discretamente a solicitação. A foto de perfil mostrava uma jovem de cabelos castanhos e olhos expressivos, sem maquiagem elaborada ou filtros óbvios, uma raridade em si. A descrição era direta e honesta. Uma estudante de arquitetura que trabalhava como garçonete e precisava de companhia para não enfrentar sozinha o casamento da prima rica. Algo na simplicidade daquele pedido o tocou. Na justificativa, ela escrevera: não quero fingir ser quem não sou. Só preciso de alguém ao meu lado para não ser o alvo da pena e dos comentários da minha família. Lucas sentiu uma inesperada conexão com aquelas palavras. Ele, que vivia cercado de pessoas fingindo ser quem não eram, encontrou naquela sinceridade algo refrescante. Todos concordam, então? Perguntou Marcos, olhando diretamente para Lucas. Sim, aprovado, respondeu automaticamente, sem ter ideia do que estava aprovando. Agende uma call com os investidores para amanhã e confirme que estarei presente. Quando a reunião terminou, Lucas permaneceu na sala vazia, olhando para a solicitação de Sofia.
Por impulso, aceitou o pedido e enviou uma mensagem. Olá, Sofia. Aqui é o Lucas. Vi sua solicitação e gostaria de conversar sobre os detalhes para o casamento da sua prima. No Café Prosa em Arte, Sofia quase derrubou a bandeja com 2 xícaras de cappuccino quando seu celular vibrou no bolso. Deixou os pedidos na mesa do casal que atendia e, assim que pôde, verificou a notificação. Lucas Azevedo havia aceitado sua solicitação e queria conversar. Era oficial. Ela realmente teria um falso namorado para o casamento de Marcela. O alívio momentâneo logo deu lugar à ansiedade. E se ele desistisse ao conhecê-la pessoalmente? E se não fosse convincente? E se alguém descobrisse? Terra para Sofia, chamou Renata, estalando os dedos na frente de seu rosto. O pessoal da mesa 8 está esperando o cardápio há uns 5 minutos. Onde você está com a cabeça? Desculpa, murmurou Sofia, guardando o celular. É que ele aceitou. Ele quem? Os olhos de Renata se arregalaram. O tal namorado de aluguel? Sério mesmo que você vai fazer isso? Sofia pegou os cardápios no balcão, evitando o olhar da amiga. Já fiz o pagamento, não tem volta. Tem sempre volta, Sofia. R$ 500 é muito dinheiro para jogar fora com... Não é jogar fora, interrompeu Sofia, mais firme do que pretendia. É um investimento na minha sanidade mental. Você não conhece minha família. Antes que Renata pudesse responder, Sofia se afastou em direção à mesa 8, forçando um sorriso profissional. Enquanto entregava os cardápios e recitava os especiais do dia, parte de sua mente continuava no celular guardado no bolso e na mensagem que precisaria responder ao final do turno. Às 19 horas, finalmente liberada do trabalho, Sofia sentou-se em um banco da praça, em frente ao café. A noite de junho estava fria e ela envolveu-se melhor no casaco surrado que comprara em um bazar beneficente. Olhando para a tela do celular, respirou fundo e respondeu à mensagem de Lucas. Olá, Lucas. Obrigada por aceitar. O casamento será nos dias 15, 16 e 17 de julho, em uma pousada em Maresias. Precisamos combinar nossa história antes para não haver contradições. Podemos nos encontrar pessoalmente para acertar os detalhes? A resposta veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando. Claro, que tal amanhã? Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar sem interrupções. Sofia mordeu o lábio, considerando. O lugar sugerido provavelmente seria caro demais para seu orçamento já comprometido. Prefiro algo simples. Podemos nos encontrar no Café Prosa em Arte, na Rua Augusta? Trabalho lá, conheço bem o ambiente. Houve uma pausa mais longa antes da próxima resposta. Perfeito. Às 15 horas, está bom para você? Sofia confirmou o horário e guardou o celular, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Em poucas semanas, estaria no casamento de Marcela com um namorado ao seu lado, provando que havia seguido em frente, que tinha uma vida além do trabalho de garçonete, que não era a coitadinha da família. O que poderia dar errado? Lucas desligou o celular e olhou através das janelas de seu escritório para a cidade que começava a acender suas luzes. O que estava fazendo? Por que havia aceitado aquele pedido absurdo? Ele, Lucas Azevedo, CEO de uma empresa bilionária, fingindo ser um arquiteto comum para acompanhar uma garçonete ao casamento de sua prima rica. A ironia da situação não lhe escapava. Toda a sua vida era cercada de pessoas fingindo ser o que não eram para impressioná-lo. E agora ele faria o oposto. Fingiria ser menos do que era. Por quê, exatamente? Por curiosidade, disse em voz alta para a sala vazia. Por cansaço de toda essa falsidade. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Azevedo, seu carro está esperando, informou a secretária. Obrigado, Vanessa. Estou descendo. Enquanto o elevador descia os 20 andares até o térreo, Lucas se perguntou como seria encontrar alguém que não tivesse a menor ideia de quem ele realmente era. Alguém que o tratasse como uma pessoa comum, sem a deferência exagerada ou o interesse calculista a que estava acostumado.
Por um breve momento, sentiu uma pontada de culpa por enganar Sofia. Mas não estava realmente mentindo, argumentou consigo mesmo. Era formado em arquitetura, mesmo que não exercesse a profissão. E ela queria apenas uma companhia para um evento social. Ele forneceria exatamente isso. O que poderia dar errado? O Café Prosa em Arte fervilhava com a clientela da tarde quando Sofia chegou para seu encontro com Lucas. Havia trocado de turno com Renata, garantindo que estaria livre às 15 horas, mas decidiu chegar mais cedo para se acalmar. Vestia o melhor que seu guarda-roupa permitia. Uma calça jeans escura, sem desgastes aparentes, uma blusa azul petróleo que sua mãe enviara no último aniversário e um par de sapatilhas pretas que reservava para ocasiões especiais. Nada extravagante, mas infinitamente melhor que seu uniforme de trabalho. Nervosa? Perguntou Renata, aproximando-se do canto onde Sofia se instalara, uma mesa para dois próxima à janela. Estou pagando R$ 500 para um desconhecido fingir que é meu namorado. Claro que estou nervosa, respondeu Sofia, ajeitando pela terceira vez os sachês de açúcar no porta-condimentos. Renata sorriu compreensiva. Se ele for um completo desastre, me dá um sinal e eu derrubo o café nele. Sofia riu, sentindo parte da tensão dissipar. Obrigada, mas espero que não seja necessário. Seu celular indicou 14h55. O encontro estava marcado para as 15 horas e Sofia esperava que Lucas fosse pontual. Já tinha ensaiado mentalmente como seria. Ela se apresentaria formalmente, estabeleceria limites claros e delinearia as informações básicas que precisariam memorizar um sobre o outro. Nada pessoal, apenas negócios. Às 15 horas em ponto, a porta do café se abriu. Sofia ergueu os olhos e sentiu o estômago dar um salto. O homem que entrava não era nada como ela imaginara baseada na foto do aplicativo. A foto mostrava alguém de boa aparência. Sim, mas a versão real era impressionante. Alto, ombros largos em um blazer azul marinho sobre uma camiseta branca, cabelos castanhos cuidadosamente arrumados e um rosto que parecia esculpido, maxilar definido, olhos verdes intensos, sorriso contido, mas confiante. Por um momento irracional, Sofia pensou que havia cometido um erro. Talvez o Lucas Azevedo, com quem marcara, fosse outro. Talvez esse homem estivesse ali para encontrar alguém muito mais interessante e sofisticado que ela. Mas então seus olhares se cruzaram e ele caminhou diretamente para sua mesa. Sofia? Perguntou, e sua voz era exatamente como esperava. Firme, educada, com uma cadência que indicava anos de educação formal. Sim, conseguiu responder, levantando-se rapidamente e estendendo a mão. Lucas, eu presumo? O próprio. Ele sorriu, apertando sua mão brevemente. Sofia notou que o aperto era firme, sem ser dominador. Exatamente como diziam os manuais de etiqueta empresarial que estudara em um curso online gratuito. Espero não ter me atrasado. Não, você é muito pontual, respondeu Sofia, apontando para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Lucas agradeceu e puxou a cadeira com um movimento elegante que parecia natural, não ensaiado. Sofia percebeu Renata olhando fixamente da estação de café, fazendo discretos sinais de aprovação com o polegar. Este lugar é encantador, comentou Lucas, olhando ao redor com interesse genuíno. Você trabalha aqui há muito tempo? Quase 2 anos, respondeu Sofia, relaxando um pouco. Comecei quando vim para São Paulo cursar arquitetura. USP? Perguntou ele, pegando o cardápio. Sofia assentiu, surpresa por ele ter acertado. Como soube? Lucas deu de ombros, com um sorriso discreto. Palpite educado. Você mencionou arquitetura no seu perfil, e a USP tem o curso mais conceituado. Isso mesmo. Estou no 3º ano, confirmou Sofia, observando-o com mais atenção. Havia algo na maneira como ele se portava. A postura ereta sem parecer rígida, a forma como seus olhos escaneavam o ambiente com discreta eficiência, a confiança calma que emanava, que parecia contradizer a ocupação listada em seu perfil.
E você é realmente arquiteto? Uma sombra quase imperceptível passou pelo rosto de Lucas, mas seu sorriso permaneceu intacto. Formado pela Mackenzie, sim. Trabalho principalmente com consultoria para incorporadoras atualmente. Tecnicamente não era uma mentira. Lucas havia se formado na Mackenzie e, como CEO da Azevedo Incorporações, passava boa parte de seu tempo em consultorias estratégicas. Apenas omitia que era ele quem contratava as consultorias, não quem as realizava. Sofia parecia ter aceitado a explicação, pois assentiu e mudou de assunto. Bem, acho que devemos estabelecer nossa história, não é? Quanto mais detalhes combinarmos, mais convincente será. Absolutamente, concordou Lucas, internamente impressionado com a abordagem direta e prática. A maioria das mulheres que conhecia teria dedicado pelo menos 20 minutos a falar sobre o café, a decoração ou tentar impressioná-lo de alguma forma. Por onde quer começar? Renata apareceu nesse momento para anotar os pedidos. Lucas solicitou um café expresso simples, enquanto Sofia pediu um chá de camomila. Quando a amiga se afastou, Sofia pegou um pequeno caderno da bolsa. Preparei algumas informações básicas sobre mim que você deveria saber, explicou, entregando-lhe uma página cuidadosamente escrita à mão. Minha cidade natal, formação, trabalho atual, alguns gostos e preferências. Nada muito detalhado, apenas o suficiente para que não pareça que nos conhecemos há 2 dias. Lucas leu rapidamente as anotações, genuinamente intrigado com a eficiência de Sofia. A letra era organizada e clara, como a de alguém acostumado a fazer anotações precisas. Muito bom, comentou guardando o papel no bolso interno do blazer. E quanto à nossa história como casal? Como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? Sofia mordeu o lábio inferior, pensativa. Pensei que poderíamos dizer que nos conhecemos na faculdade. Você dava uma palestra sobre arquitetura sustentável. Eu fiz uma pergunta interessante e você me procurou depois. Lucas ergueu as sobrancelhas, genuinamente impressionado. A história era simples, plausível e fácil de sustentar. Perfeito. E quanto tempo estamos juntos? 7 meses, respondeu Sofia prontamente. Tempo suficiente para ser sério, mas não tanto que minha família se pergunte por que nunca falei de você antes. Renata retornou com os pedidos, colocando-os na mesa com um sorriso curioso. Sofia apresentou-a brevemente a Lucas, explicando que a amiga sabia do arranjo e poderia ajudar se necessário. Então, você é o cara que vai salvar nossa Sofia do constrangimento familiar, comentou Renata com um sorriso brincalhão. Boa sorte, aquela prima dela é uma peça. Farei o meu melhor, respondeu Lucas com um sorriso educado. Havia algo refrescante na franqueza despretensiosa de ambas as mulheres. Nenhuma afetação, nenhuma tentativa de impressionar. Era libertador. Quando Renata se afastou, Lucas voltou sua atenção para Sofia. E quanto a demonstrações públicas de afeto? Precisamos estabelecer limites claros. Sofia corou levemente, pegando-o de surpresa. Era a primeira vez, desde que chegara, que havia demonstrar qualquer vulnerabilidade. Nada além de mãos dadas e talvez um braço ao redor dos ombros, respondeu ela, olhando para sua xícara de chá. Se for absolutamente necessário para a credibilidade, um beijo rápido na bochecha ou na testa. Mas prefiro evitar. Compreendido e respeitado, garantiu Lucas, sentindo uma inesperada admiração por sua abordagem direta. O objetivo é sermos convincentes, não desconfortáveis. Sofia ergueu os olhos claramente aliviada. Exatamente. Obrigada por entender. Por alguns minutos, discutiram detalhes práticos. Horários, transporte até Maresias, hospedagem. Sofia explicou que ficariam em um quarto compartilhado na pousada, mas que já havia planejado como lidar com isso. Pedi 2 camas de solteiro no quarto, explicou. Se alguém perguntar, direi que você tem um problema nas costas e precisa de uma cama específica. Lucas quase riu da inventividade da desculpa. Tenho realmente um problema crônico na lombar desde a faculdade, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a revelação pessoal.
Então não será completamente mentira. Sofia sorriu, e pela primeira vez, desde que se sentaram, o sorriso alcançou seus olhos. Isso facilitará a veracidade da nossa história. À medida que a conversa prosseguia, Lucas percebia-se cada vez mais intrigado por Sofia Mendes. Esperava encontrar alguém desesperado ou excessivamente ansioso por validação, características comuns entre as pessoas que contratavam acompanhantes sociais, segundo o site. Em vez disso, encontrara uma jovem pragmática, inteligente e surpreendentemente centrada, apesar da evidente diferença social e financeira entre eles. Posso perguntar por que isso é tão importante para você? Questionou finalmente, incapaz de conter sua curiosidade. Enfrentar sua família, digo. Sofia hesitou, girando a xícara de chá entre os dedos. Por um momento, Lucas pensou que havia cruzado alguma linha invisível. Não é apenas sobre impressioná-los, respondeu ela finalmente, com uma honestidade que o pegou desprevenido. É sobre me dar a chance de participar desse evento como uma igual, não como a coitada da Sofia. Só uma vez quero poder estar em um evento familiar sem ser o alvo da pena deles. A franqueza da resposta atingiu Lucas de uma forma que não esperava. Em seu mundo de jogos de poder e aparências, raramente encontrava pessoas dispostas a admitir vulnerabilidades com tanta transparência. Entendo, disse simplesmente, e percebeu que realmente entendia. Não era tão diferente do que ele mesmo buscava ao aceitar aquele arranjo. Uma chance de interagir sem o peso das expectativas e pressuposições. O celular de Lucas vibrou discretamente, lembrando-o de uma videoconferência internacional em 30 minutos. Normalmente, teria deixado o compromisso em segundo plano, delegando a algum diretor, mas isso comprometeria sua história como arquiteto autônomo. Preciso ir, informou, consultando o relógio. Tenho uma reunião em meia hora. Mas acho que cobrimos o essencial, não? Sofia assentiu, pegando a bolsa. Sim, definitivamente. Agora só precisamos acertar os detalhes finais por mensagem e nos encontrar no dia da viagem. Lucas retirou a carteira, mas Sofia o deteve com um gesto. Não se preocupe, tenho desconto de funcionária, disse ela rapidamente. Além disso, já estou pagando pelo seu tempo. Algo na frase o incomodou profundamente, embora não soubesse exatamente o que. Insisto, respondeu colocando uma nota de R$ 50 sobre a mesa, valor muito acima do necessário para 2 pedidos simples. Sofia pareceu prestes a protestar, mas reconsiderou. Obrigada, então. Quando se levantaram, Lucas percebeu que havia algo mais que queria dizer. Algo importante, mas não conseguia formular exatamente o que. Em seu lugar, estendeu a mão formalmente. Foi um prazer conhecê-la, Sofia. Acho que formamos uma boa equipe. Ela apertou sua mão com um sorriso discreto. Igualmente, Lucas. Obrigada por fazer isso. Enquanto caminhava para a saída, Lucas sentiu o olhar de Sofia acompanhando-o. Por um breve momento, quase se virou para dizer a verdade. Que não era quem ela pensava, que não precisava dos R$ 500, que na verdade poderia comprar o café inteiro sem fazer falta em sua conta bancária. Mas não o fez. Pela primeira vez em anos, alguém o tratava como Lucas, apenas Lucas. Não como Lucas Azevedo, o herdeiro bilionário, o solteiro mais cobiçado dos círculos empresariais de São Paulo. E essa sensação, percebeu com surpresa, era algo que não queria perder ainda. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão para Sofia, entre turnos duplos no café para compensar os dias que tiraria de folga, entregas de projetos finais na faculdade e preparativos para a viagem. Mal teve tempo para processar o que estava prestes a fazer. Ocasionalmente, trocava mensagens com Lucas para alinhar detalhes. Ela enviava informações sobre sua família que ele precisaria saber. E ele respondia com perguntas surpreendentemente perspicazes sobre como lidar com cada membro. Na véspera da viagem,
enquanto dobrava cuidadosamente as poucas peças de roupa que considerava adequadas para um casamento na praia. Sofia recebeu uma ligação da mãe. "Então é verdade?", perguntou Dona Cláudia sem preâmbulos, a voz transbordando curiosidade. "Marcela me ligou dizendo que você confirmou presença com um acompanhante?" Sofia fechou os olhos, contendo um suspiro. A notícia havia se espalhado mais rápido do que esperava. "Sim, mamãe. Vou levar meu namorado." "Namorado? E desde quando você tem namorado? Por que não me contou antes?" As perguntas vieram em rajada, exatamente como Sofia previra. "Estamos juntos há alguns meses, mas queríamos ter certeza antes de oficializar. Ele é arquiteto. Nos conhecemos na faculdade." "Arquiteto?" A voz de sua mãe suavizou consideravelmente. "E como ele é? Qual o nome dele?" "Lucas Azevedo. E ele é gentil", respondeu Sofia, surpreendendo-se com a escolha de palavras. Poderia ter dito bonito, elegante ou bem-sucedido, todas características que impressionariam sua mãe e que Lucas certamente possuía. Mas o que primeiro lhe veio à mente foi a gentileza com que ele havia tratado todo o arranjo, sem fazer Sofia sentir-se diminuída ou desesperada. "Só gentil?", provocou Dona Cláudia. Sofia sorriu, apesar da tensão. "E muito bonito também, se quer saber. Mas vamos falar disso depois, certo? Tenho que terminar de arrumar as malas." Após desligar, Sofia verificou o celular novamente. Lucas havia enviado uma mensagem confirmando que a pegaria às 8 horas da manhã seguinte. "Consegui um carro para a viagem", dizia a mensagem. "Será mais confortável que o ônibus." Sofia respondeu com um agradecimento breve, sem perguntar detalhes. Imaginou que ele alugaria um veículo simples, mas apresentável, algo condizente com a história que haviam construído. Às 7h55 da manhã seguinte, Sofia aguardava na calçada em frente ao seu prédio, uma construção antiga no bairro da Lapa, com a fachada descascando e o interfone permanentemente quebrado. Vestia jeans, uma blusa leve e tênis confortáveis. A mala pequena a seu lado continha tudo o que conseguira reunir para o fim de semana, incluindo o único vestido formal que possuía, cuidadosamente embalado para não amassar. Exatamente às 8h, um carro preto parou à sua frente. Sofia esperava algo modesto, talvez um Gol ou um HB20 alugado. Em vez disso, viu-se diante de um BMW Série 3 reluzente e obviamente novo. Por um momento pensou que fosse algum engano, até que o vidro do motorista desceu, revelando Lucas. "Bom dia", cumprimentou ele com um sorriso. "Pronta para o grande fim de semana?" Sofia permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a imagem à sua frente. Lucas vestiu uma camisa de linho azul claro sobre calça chino bege, casual, mas evidentemente cara. Óculos escuros completavam o visual que parecia saído de uma revista de moda. "É um carro alugado?", perguntou finalmente, enquanto ele saía para ajudá-la com a mala. "De certa forma", respondeu Lucas vagamente, guardando a bagagem dela no porta-malas, onde sua própria mala, consideravelmente maior e de uma marca que Sofia reconheceu como caríssima, já estava acomodada. "Um amigo me emprestou." Sofia assentiu, aceitando a explicação, embora uma pequena inquietação persistisse. Para um arquiteto autônomo, Lucas parecia ter amigos extraordinariamente ricos. O interior do carro era ainda mais impressionante, com bancos de couro bege e um painel digital que parecia pertencer a uma nave espacial. Sofia sentou-se cuidadosamente, consciente de que estava em um veículo que custava provavelmente 20 vezes seu salário anual. "Confortável?", perguntou Lucas, ligando o motor quase silencioso. "Muito", respondeu ela sinceramente. "Seu amigo deve confiar bastante em você para emprestar um carro assim." Lucas sorriu, manobrando habilmente para sair da vaga. "Digamos que já nos ajudamos mutuamente várias vezes." A viagem até Maresias levaria cerca de 3 horas. Nos primeiros minutos, um silêncio desconfortável pairou entre eles. A familiaridade que haviam estabelecido nas mensagens
parecia ter evaporado diante da realidade de estarem confinados juntos em um espaço pequeno por horas. "Quer escolher uma música?" ofereceu Lucas, indicando o sistema de som. Sofia hesitou. Seus gostos musicais eram ecléticos e pessoais. Revelá-los parecia subitamente íntimo demais. "Você pode escolher", respondeu. "Estou bem com qualquer coisa." Lucas a observou brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. "Imagino que esteja nervosa. É tão óbvio assim?" Sofia tentou sorrir, mas o resultado foi mais uma careta. "Apenas perceptível", respondeu ele com um toque de humor que a surpreendeu. "Olha, sei que é uma situação estranha, mas vamos conseguir. Passei a semana estudando tudo que você me enviou sobre sua família. Conheço os nomes, as profissões, as picuinhas. Sei que sua prima Marcela sempre competiu com você na escola. Sei que seu tio Roberto bebe demais em festas e começa a contar histórias constrangedoras. Estou preparado." A forma metódica como ele listou os detalhes arrancou um sorriso genuíno de Sofia. "Você realmente fez a lição de casa?" "Sempre", respondeu Lucas simplesmente, com uma confiança que não parecia arrogante, apenas natural. "Agora, que tal usarmos esta viagem para praticar? Precisamos parecer um casal que se conhece bem, não dois estranhos desconfortáveis." Sofia assentiu, reconhecendo a lógica. "Por onde começamos? Conte-me algo sobre você que não esteja nas anotações. Algo que um namorado de 7 meses saberia." A pergunta pegou Sofia desprevenida. Havia preparado tantas informações formais, gostos, preferências, histórico, mas nada verdadeiramente pessoal. Após um momento de reflexão, decidiu compartilhar algo real. "Tenho medo de tempestades", revelou. "Não é um medo paralisante, mas fico ansiosa. Quando era pequena, um raio atingiu uma árvore perto da minha janela durante uma tempestade particularmente forte. O barulho foi terrível, e desde então, deu de ombros, sentindo-se estranhamente vulnerável." Lucas absorveu a informação com um aceno compreensivo. "Isso é útil de saber. Se começar a chover forte durante o casamento, posso sugerir discretamente que entremos, sem que você precise explicar." A consideração prática a surpreendeu novamente. Ele não tinha zombado, nem oferecido consolos vazios. Apenas aceitara a informação e pensara em como usá-la para apoiá-la. Exatamente. Sua vez agora. Lucas manteve os olhos na estrada por alguns instantes, como se ponderasse o que compartilhar. "Tenho um problema com espaços apertados", revelou finalmente. "Não chega a ser claustrofobia clínica, mas elevadores muito cheios ou lugares sem janelas me deixam desconfortável." Sofia percebeu que era a primeira informação verdadeiramente pessoal que ele compartilhava. E como um namorado de 7 meses lidaria com isso? Um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios de Lucas. "Você sutilmente ficaria perto da porta em elevadores, ou sugeriríamos escadas quando possível, sem fazer disso um grande problema." "Anotado", respondeu Sofia, sentindo que alguma barreira invisível havia sido transposta. À medida que avançavam pela rodovia em direção ao litoral, a conversa fluiu com surpreendente facilidade. Sofia contou sobre seu projeto final de arquitetura, um centro comunitário sustentável para um bairro periférico, e ficou impressionada com o conhecimento técnico que Lucas demonstrou, fazendo perguntas específicas sobre estrutura e materiais. Por sua vez, Lucas compartilhou histórias sobre projetos arquitetônicos em que supostamente havia trabalhado, tomando o cuidado de basear-se em edifícios reais que conhecia bem por tê-los incorporado ao portfólio de sua empresa, sem nunca mencionar seu verdadeiro papel. Quando pararam em um posto de gasolina para uma pausa, Sofia insistiu em pagar pelos cafés, argumentando que era o mínimo que podia fazer diante da gasolina cara desse carro. Lucas cedeu após uma leve hesitação, percebendo que era importante para ela contribuir de alguma forma. Observando-a na fila da lanchonete, Lucas sentiu uma pontada de culpa.
Sofia era obviamente uma pessoa íntegra, trabalhadora e genuína. Exatamente o oposto do tipo de pessoa que normalmente o cercava. A mentira sobre sua identidade, que inicialmente parecia um jogo inofensivo, começava a pesar em sua consciência. Peguei um para viagem também, disse Sofia ao retornar, entregando-lhe um copo de café. Imaginei que ainda temos um bom caminho pela frente. Obrigado, respondeu Lucas, genuinamente tocado pelo gesto simples. Foi muito atencioso da sua parte. Sofia deu de ombros como se não fosse nada, mas o leve rubor em suas bochechas traiu seu prazer com o agradecimento. Precisamos parecer um casal, certo? E casais prestam atenção nas preferências um do outro. De volta à estrada, Lucas notou que o clima entre eles havia mudado sutilmente. A conversa tornou-se mais natural, pontuada por momentos de silêncio confortável que não pareciam mais desajeitados. Quando finalmente avistaram o mar, Sofia não conseguiu conter uma exclamação de prazer. É sempre lindo, não importa quantas vezes se veja. Você vem muito ao litoral? Perguntou Lucas, observando o entusiasmo genuíno em seu rosto. Quase nunca, na verdade, admitiu Sofia. Não tenho muito tempo livre entre o trabalho e a faculdade. A última vez foi há mais de um ano, quando uma amiga me convidou para a casa de praia da família dela. A simplicidade da confissão atingiu Lucas de uma forma inesperada. Em seu mundo, viagens internacionais e finais de semana em resorts exclusivos eram tão comuns quanto almoços de negócios. A ideia de que alguém pudesse ficar verdadeiramente entusiasmado com a visão do mar após um ano de ausência parecia ao mesmo tempo tocante e levemente perturbadora. Bem, então vamos tentar aproveitar este fim de semana, disse, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Apesar das circunstâncias, Sofia sorriu, virando-se para observar o oceano pela janela. Sim, vamos. A pousada Brisa do Mar não era exatamente o que Sofia imaginava. Quando Marcela mencionara uma pousada charmosa à beira-mar, Sofia visualizara algo simples e aconchegante. O que encontraram foi praticamente um resort boutique, suítes luxuosas espalhadas por jardins impecáveis, com vista para uma praia particular. Uau! Murmurou Sofia, enquanto Lucas estacionava o BMW ao lado de outros veículos igualmente impressionantes. Isso é muito. Lucas sorriu, compreendendo imediatamente sua reação. Sua prima não faz nada pela metade, pelo visto. Aparentemente não, concordou Sofia, tentando disfarçar seu desconforto enquanto um manobrista se aproximava para pegar as chaves do carro. Na recepção, uma jovem de uniforme impecável os recebeu com sorrisos ensaiados. Bem-vindos à pousada Brisa do Mar. Nomes, por favor. Sofia Mendes e Lucas Azevedo, respondeu Sofia, subitamente consciente de sua blusa simples e jeans desbotado em meio à elegância do local. A recepcionista digitou rapidamente. Ah, sim. Vocês estão no grupo do casamento Almeida Garcês, Suíte Jasmim, com 2 camas de solteiro, conforme solicitado. Ela entregou 2 cartões-chave. A noiva pediu que todos os convidados se reunissem no deck principal às 17h para um coquetel de boas-vindas. Sofia agradeceu, pegando os cartões com uma sensação crescente de apreensão. Havia imaginado que teriam algumas horas para se instalar antes de enfrentarem sua família, mas aparentemente não teriam esse luxo. Um funcionário os conduziu à suíte carregando suas malas. O quarto era espaçoso e elegante, com uma varanda que oferecia vista para o mar e, como solicitado, 2 camas de solteiro separadas por um criado mudo. Obrigado, disse Lucas, oferecendo uma gorjeta ao funcionário que Sofia notou ser maior que sua diária no café. Quando ficaram sozinhos, ele se virou para ela. Tudo bem? Sofia sentou-se na beirada de uma das camas, sentindo a maciez do colchão sob suas mãos. Estou um pouco sobrecarregada, admitiu. Sabia que seria chique, mas isso é outro nível. Lucas observou-a atentamente, percebendo a verdadeira extensão de seu desconforto. Olha, é só um cenário.
disse gentilmente, sentando-se na cama oposta. As pessoas são as mesmas, não importa o quão fancy seja o lugar. As pessoas são o problema, respondeu Sofia com um sorriso triste. Esse lugar só amplifica tudo. Por um momento, Lucas quis dizer algo, que lugares como aquele eram comuns para ele, que já havia ficado em suítes presidenciais muito mais impressionantes, que para ele isso era apenas outra hospedagem. Mas conteve-se, consciente de como isso soaria. Quanto tempo temos até o coquetel? Perguntou em vez disso. Sofia verificou o relógio. 2 horas. Perfeito, declarou Lucas, levantando-se com determinação. Tempo suficiente para um reconhecimento do terreno. Vamos dar uma volta, conhecer o lugar. Sempre ajuda a estar familiarizado com o ambiente antes de uma situação desafiadora. O uso da terminologia quase militar arrancou um sorriso genuíno de Sofia. Parece um plano de batalha. De certa forma é, respondeu ele, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Então, soldado, pronta para a missão de reconhecimento? Sofia aceitou a mão oferecida, sentindo a firmeza reconfortante de seus dedos. Pronta, capitão. Passaram a hora seguinte explorando a pousada. Lucas, Sofia notou, movia-se com uma confiança natural em ambientes luxuosos. Conhecia os nomes de plantas exóticas nos jardins, comentou sobre o design da piscina de borda infinita. E quando pararam no bar para um refrigerante, conversou com o bartender sobre destilados raros, com a familiaridade de quem frequentava regularmente tais lugares. Como você sabe tanto sobre o uísque japonês? Perguntou Sofia enquanto se afastavam, cada um com uma água com gás nas mãos. Lucas hesitou momentaneamente. Um cliente me levou a uma degustação uma vez, improvisou. Aparentemente tenho boa memória para essas coisas. Sofia assentiu, embora uma pequena voz em sua cabeça notasse mais uma inconsistência na história de Lucas. Um arquiteto de projetos modestos não costumava ter esse tipo de conhecimento especializado. De volta à suíte, Sofia enfrentou o momento que mais temia: escolher o que vestir. Havia trazido apenas 2 opções para o coquetel. Um vestido preto básico que usava em todas as ocasiões formais ou uma saia midi azul marinho com uma blusa branca de mangas 3/4. O que acha? Perguntou a Lucas, segurando as 2 opções. Era estranho pedir opinião de moda a um estranho, mas precisavam parecer um casal, e casais faziam esse tipo de consulta. Lucas estudou as peças com atenção surpreendente. A saia com a blusa, respondeu sem hesitação. O azul combina com seus olhos e é mais adequado para um coquetel à beira-mar. Sofia piscou, surpresa com a análise detalhada. Uau, você entende de moda. Um sorriso enigmático passou pelo rosto dele. Apenas observo detalhes. Enquanto Sofia se arrumava no banheiro, Lucas trocou de roupa no quarto, optando por uma calça de linho bege e uma camisa azul clara, cuidadosamente desabotoada no colarinho. Quando Sofia saiu do banheiro, precisou de um momento para se recompor. Lucas estava deslumbrante. Não de forma chamativa ou exagerada, mas com aquela elegância despretensiosa que só o dinheiro e o bom gosto combinados conseguiam produzir. Você está linda, comentou ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a pegou desprevenida. Obrigada, respondeu Sofia, ajustando nervosamente a blusa. Havia aplicado uma maquiagem leve e prendido os cabelos em um coque baixo com algumas mechas soltas. O melhor que conseguira sem a ajuda de um salão profissional. Você também está muito bem. Lucas sorriu, oferecendo o braço. Pronta para enfrentar a família Adams? A referência aos parentes excêntricos a fez rir, aliviando parte da tensão. Nascida pronta. No caminho para o deck, Lucas diminuiu o passo, detendo-a gentilmente pelo cotovelo. Espere, antes de irmos... Algum problema? Perguntou Sofia, subitamente ansiosa. Nenhum, garantiu ele. Só queria estabelecer alguns sinais entre nós, para o caso de precisarmos de uma saída de emergência. Sofia inclinou a cabeça intrigada. Como assim?
Se você esfregar a orelha direita, significa que precisa de resgate. Eu inventarei uma desculpa para tirá-la de uma conversa desconfortável, explicou Lucas. E se eu ajustar meu relógio, significa que estou prestes a contar uma história sobre nós. Assim, você saberá que deve seguir minha deixa. Um sorriso lento se formou no rosto de Sofia. Era exatamente o tipo de preparação meticulosa que a fazia sentir-se segura. Você realmente pensou em tudo. Eu tento antecipar contingências, respondeu ele com um pequeno sorriso. Hábito profissional. O deck principal estava decorado com lanternas de papel brancas e arranjos florais minimalistas. Cerca de 30 pessoas circulavam pelo espaço, todas impecavelmente vestidas. Garçons em uniformes brancos ofereciam taças de champanhe e canapés elaborados. Sofia sentiu o familiar aperto no estômago ao avistar sua tia Elisa, impecável, em um vestido floral caro, conversando com um grupo de mulheres igualmente elegantes. Antes que pudesse reagir, Lucas entrelaçou seus dedos com os dela, dando um leve aperto reconfortante. Lembre-se, murmurou perto de seu ouvido. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um deles. As palavras simples a atingiram com uma força inesperada. Pela primeira vez, Sofia se perguntou se havia compartilhado com Lucas o quão profundamente a dinâmica familiar a afetava, ou se ele simplesmente era perceptivo o suficiente para entender por conta própria. Sofia, a voz aguda de sua prima Marcela cortou seus pensamentos. A noiva, radiante em um vestido branco de corte impecável, aproximou-se com os braços abertos. Você veio mesmo e trouxe companhia. O tom levemente surpreso na última palavra não passou despercebido. Sofia forçou um sorriso. Marcela, este é Lucas, meu namorado. Lucas, esta é minha prima Marcela, a noiva. Lucas deu um passo à frente, exibindo um sorriso encantador enquanto segurava a mão de Marcela com a deferência exata. Finalmente conheço a famosa prima. Sofia fala muito de você. Mesmo? Marcela ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Espero que coisas boas. Sempre, respondeu Lucas suavemente, embora seu olhar contivesse um brilho de divertimento que apenas Sofia pareceu notar. E o que você faz, Lucas? Perguntou Marcela, examinando-o dos pés à cabeça com mal disfarçado interesse. Sou o arquiteto, respondeu ele, especializado em design sustentável para incorporadoras. Sofia observou com fascínio como a expressão de Marcela mudou sutilmente. O leve arregalar de olhos, o sorriso que se tornou um pouco mais genuíno. Lucas havia acertado o tom perfeito. Não rico o suficiente para ofuscar o noivo banqueiro de Marcela, mas suficientemente bem-sucedido para ser considerado adequado. Interessante, comentou Marcela. Você deve conhecer Carlos Mendonça, então. Ele projetou nossa casa na Riviera. Sofia conteve a respiração. Era o tipo de armadilha social que temia. Nomes que Lucas não teria como conhecer. Sem perder o ritmo, Lucas sorriu. O nome é familiar. Acredito que nos cruzamos em um evento da Associação Brasileira de Arquitetos Sustentáveis ano passado. Trabalho talentoso. Marcela pareceu satisfeita com a resposta. Bem, vocês precisam conhecer Fernando, meu noivo. Ele está por aí em algum lugar, provavelmente falando sobre golfe. Ela revirou os olhos afetuosamente. Aproveitem o coquetel. Sofia, tia Elisa está louca para te ver. Assim que Marcela se afastou, Sofia soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Isso foi apenas o começo, completou Lucas, pegando 2 taças de champanhe de um garçom que passava. Entregou uma a Sofia. Um brinde ao primeiro obstáculo superado. Sofia aceitou a taça, estudando-o com curiosidade. Como você faz isso? Parecer tão confortável. Lucas deu um pequeno gole antes de responder. Cresci observando pessoas em situações sociais, disse finalmente. Você aprende a ler ambientes, antecipar perguntas, adaptar respostas. Bem, estou impressionada, admitiu Sofia. E grata.
O olhar que Lucas lhe dirigiu então era difícil de decifrar, uma mistura de satisfação e algo que parecia quase remorso. Antes que pudesse analisar melhor, ouviu a voz estridente de sua tia Elisa chamando seu nome. "Hora do show", murmurou, e sentiu novamente os dedos de Lucas entrelaçarem-se firmemente aos seus. Tia Elisa era exatamente como Lucas imaginara, a partir das descrições de Sofia. Elegante, de uma forma quase agressiva, com joias demais para um evento casual e um sorriso que não alcançava os olhos. Ao se aproximarem, Lucas sentiu Sofia endurecer ligeiramente a seu lado. "Sofia, querida!" exclamou Elisa, examinando a sobrinha dos pés à cabeça com um olhar avaliador. "Finalmente. Marcela disse que você viria com um acompanhante, mas confesso que fiquei surpresa. Você sempre foi tão focada nos estudos." O tom condescendente fez Lucas compreender instantaneamente por que Sofia havia investido suas economias naquela farsa. Antes que ela pudesse responder, ele deu um passo à frente, estendendo a mão com um sorriso calculadamente encantador. "Lucas Azevedo, é um prazer conhecer a tia de Sofia. Ela fala muito da senhora." Elisa apertou sua mão, visivelmente impressionada com sua aparência e postura. "Oh, mesmo? Espero que coisas boas." "Ela mencionou seu excelente gosto para decoração", respondeu Lucas suavemente. "Agora vejo de onde vem." O elogio, embora completamente fabricado, atingiu o alvo. Elisa praticamente brilhou, ajustando os brincos de pérolas. "Que gentil da sua parte notar. Sabe, tenho uma pequena empresa de design de interiores. Nada muito ambicioso, apenas alguns clientes selecionados." Lucas manteve uma expressão de interesse educado enquanto Elisa elaborava sobre seus projetos para clientes supostamente importantes. Ao seu lado, Sofia observava a interação com fascínio. Lucas não apenas suportava o monólogo autocentrado, mas fazia perguntas nos momentos certos, mantendo a conversa fluindo, enquanto discretamente incluía Sofia, referindo-se a ela com frequência. "Sofia me contou sobre a renovação que você fez na casa de praia da família", comentou em determinado momento, embora Sofia nunca tivesse mencionado tal coisa. "Parece ter sido um trabalho notável." Elisa, que de fato havia supervisionado uma renovação 3 anos antes, olhou para a sobrinha com surpresa genuína. "Não sabia que você tinha prestado atenção, Sofia." "Claro que prestei, tia", respondeu Sofia, seguindo a deixa com naturalidade impressionante. "Lembro especialmente dos pendentes de vidro soprado na sala de jantar." Foi a primeira vez que Lucas viu Elisa olhar para Sofia com algo próximo de aprovação. O momento foi interrompido pela chegada de um homem de meia idade com um copo de uísque na mão. "Roberto, finalmente!" exclamou Elisa. "Venha conhecer o namorado da Sofia." O tio Roberto, ligeiramente corado pelo álcool, embora fossem apenas 17h30, apertou a mão de Lucas com entusiasmo excessivo. "Então você é o cara que finalmente fisgou nossa Sophie. Já estava na hora de alguém tirar o nariz dela dos livros de arquitetura." Sofia ruborizou de vergonha, mas Lucas respondeu com tranquilidade. "Na verdade, foi justamente o talento dela com arquitetura que me conquistou. Sofia tem uma visão única sobre espaços urbanos sustentáveis. Tenho certeza que ela terá uma carreira brilhante." O comentário deixou Roberto momentaneamente sem palavras, enquanto Sofia olhava para Lucas com uma expressão de surpresa e gratidão que não precisava ser fingida. Nos 40 minutos seguintes, Lucas conduziu Sofia pelo evento como se tivessem sido um casal por anos, não dias. Apresentou-se a parentes distantes, cujos nomes Sofia mal lembrava. Conversou sobre tópicos seguros como o tempo e a beleza da pousada e desviou habilmente de perguntas potencialmente problemáticas sobre sua história juntos. "Como exatamente vocês se conheceram?" perguntou uma prima de 2º grau, olhando para Sofia com curiosidade não disfarçada. Lucas ajustou discretamente o relógio, o sinal combinado. "Foi em uma palestra que dei na USP sobre arquitetura sustentável", respondeu.
colocando o braço ao redor da cintura de Sofia com uma naturalidade que a surpreendeu. Sofia fez uma pergunta tão perspicaz sobre materiais regenerativos que precisei falar com ela depois. Marcamos um café para continuar a discussão e, bem, aqui estamos. A facilidade com que ele recitava a história fabricada, adicionando pequenos detalhes que a tornavam crível, era impressionante. Sofia seguia sua deixa, contribuindo com observações ocasionais que solidificavam a narrativa. Quando finalmente conseguiram um momento a sós próximo ao bar, Sofia soltou um suspiro de alívio. "Você é inacreditável", murmurou, aceitando a água com gás que Lucas lhe ofereceu. "Sério? Deveria ganhar um Oscar?" Lucas sorriu, genuinamente satisfeito com o elogio. "Apenas seguindo o roteiro que traçamos. Você também está se saindo muito bem." "Graças a você", insistiu Sofia. A forma como desviou quando meu tio começou a falar sobre política, ou como elogiou o vestido horrível da tia Carmen sem realmente elogiar. "Anos de prática em conversas sociais", respondeu Lucas vagamente, embora seus olhos traíssem um lampejo de algo que Sofia não conseguiu identificar. "Que tipo de projetos arquitetônicos exatamente exigem esse nível de habilidade social?" perguntou ela, meio brincando, meio séria. Lucas hesitou por um instante. "Os que envolvem clientes muito ricos e muito exigentes", respondeu finalmente. Antes que Sofia pudesse explorar o assunto, foram interrompidos pela chegada de Fernando, o noivo de Marcela, um homem alto e atlético, com o bronzeado artificial característico de quem frequentava clubes caros. "Vocês devem ser Sofia e..." Ele hesitou, claramente tendo esquecido o nome. "Lucas", completou Lucas, estendendo a mão. "Isso, Lucas. Marcela mencionou que vocês tinham chegado." Fernando apertou a mão de Lucas com força excessiva. Um daqueles homens que transformavam cumprimentos em competições de masculinidade. "Você joga golfe, Lucas?" "Ocasionalmente", respondeu Lucas com um sorriso educado. "Embora não tenha muito tempo ultimamente." "Qual seu handicap?" insistiu Fernando. Sofia observou com interesse crescente. Era outra armadilha social. Fernando claramente tentava estabelecer algum tipo de hierarquia masculina, e a pergunta específica sobre golfe parecia calculada para pegar Lucas desprevenido. Para sua surpresa, Lucas respondeu sem hesitação: 12. "Não é excepcional, mas me divirto." O número específico pareceu satisfazer Fernando, que imediatamente relaxou. "Nada mal. Eu estou em 8 atualmente. Precisamos jogar qualquer dia desses. O campo aqui perto é surpreendentemente desafiador." "Seria um prazer", respondeu Lucas, embora Sofia pudesse detectar a falta de entusiasmo cuidadosamente disfarçada. A conversa derivou para tópicos tipicamente masculinos: carros, esportes, investimentos. E Sofia sentiu-se gradualmente invisível, exatamente como acontecia em tantos eventos familiares. Estava prestes a esfregar a orelha direita, o sinal de resgate que haviam combinado, quando Lucas surpreendentemente redirecionou a conversa. "Fernando, Sofia me contou que você trabalha com investimentos. Ela mencionou que você tem algumas ideias interessantes sobre fundos sustentáveis." Sofia piscou confusa. Nunca tinha mencionado tal coisa, mas o efeito foi instantâneo. Fernando olhou para ela com surpresa e novo interesse. "Você se interessa por investimentos sustentáveis, Sofia?" Não fazia ideia. Antes que o pânico se instalasse, Sofia sentiu a mão de Lucas pressionar levemente suas costas. Um toque tranquilizador. "Na verdade", improvisou ela, "meu projeto final na faculdade envolve arquitetura sustentável para comunidades de baixa renda. O aspecto financeiro sempre foi um desafio. Por isso, tenho pesquisado modelos de financiamento alternativos." Não era exatamente uma mentira. Seu projeto realmente abordava sustentabilidade, embora nunca tivesse considerado o ângulo dos investimentos. Fernando iluminou-se, claramente entusiasmado por falar sobre sua área de expertise. "Isso é fascinante.
Tenho trabalhado com alguns fundos que focam especificamente em projetos de impacto social. Talvez possamos conversar mais sobre isso durante o fim de semana? Adoraria, respondeu Sofia, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Quando Fernando foi chamado por outro convidado, Sofia virou-se para Lucas com uma expressão de assombro. Como você fez isso? Fiz o quê? Perguntou ele inocentemente. Transformou-me de prima pobre invisível em alguém com quem ele realmente quer conversar. Lucas sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Apenas criei uma ponte entre vocês. Todo mundo adora falar sobre o que os apaixona. Você realmente trabalha com sustentabilidade. Ele realmente trabalha com investimentos. A conexão estava lá. Só precisava ser revelada. Sofia o estudou por um momento. Uma sensação estranha formando-se em seu peito. Isso foi muito gentil da sua parte. Apenas cumprindo meu papel, respondeu Lucas, embora algo em seu tom sugerisse que não era bem assim. À medida que o coquetel avançava para o jantar, Sofia percebeu uma mudança sutil na dinâmica familiar. Tia Elisa a incluía ativamente nas conversas. Primos que normalmente a ignoravam faziam questões sobre seus estudos. Fernando realmente reservou um momento para discutir fundos de investimento social com ela. Era como se a presença de Lucas ao seu lado tivesse concedido algum tipo de legitimidade que ela nunca tivera sozinha. A realização era simultaneamente gratificante e perturbadora. Durante o jantar, sentados a uma mesa elegantemente decorada com velas e flores brancas, Lucas inclinou-se para sussurrar em seu ouvido. Está indo bem? Sofia hesitou, organizando seus pensamentos. Estou. É só que é estranho ser tratada de forma tão diferente apenas porque estou com você. Lucas assentiu, compreendendo. As pessoas são assim, julgam pelo contexto, não pelo conteúdo. E pensar que paguei por isso, murmurou Sofia, um traço de amargura escapando antes que pudesse contê-lo. Uma expressão complexa passou pelo rosto de Lucas, algo entre culpa e desconforto. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por Marcela, que de repente bateu delicadamente em sua taça de cristal com uma colher. Queridos amigos e família, anunciou a noiva, radiante sob as luzes suaves. Fernando e eu queremos agradecer a presença de todos neste final de semana tão especial. Amanhã oficializaremos nossa união, mas esta noite é para celebrar com aqueles que amamos. Enquanto Marcela prosseguia com seu discurso cuidadosamente ensaiado, Sofia sentiu os dedos de Lucas entrelaçarem-se aos seus sob a mesa. Um gesto simples, que ninguém mais podia ver. Não era para a performance, percebeu. Era apenas para ela. A noite avançou como uma dança cuidadosamente coreografada. Sofia e Lucas interpretavam seus papéis com perfeição, trocando olhares, sorrisos discretos e toques casuais que convenciam até os mais céticos. Mas à medida que o vinho fluía e a música suave preenchia o ambiente, algo inegável crescia entre eles. Algo que nenhum dos dois havia previsto ou planejado. Quando o jantar terminou e alguns convidados se dirigiram à pequena pista de dança improvisada no deck, Lucas estendeu a mão para Sofia. Dançamos? Perguntou com um sorriso que parecia reservado apenas para ela. Sofia hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Não sou exatamente uma dançarina experiente. Eu também não, confessou Lucas, embora ambos soubessem que era provavelmente uma mentira. Mas acho que faz parte do nosso papel, não? A lógica era impecável, mesmo que ambos percebessem silenciosamente que haviam deixado de pensar naquilo como apenas uma representação. Sofia aceitou sua mão e permitiu que ele a conduzisse até a pista, onde uma música lenta tocava. As mãos de Lucas encontraram sua cintura com delicadeza, enquanto as dela repousaram em seus ombros. Mantiveram uma distância respeitosa, embora menor do que teriam feito algumas horas antes. Você está se saindo muito bem, murmurou ele, guiando-a suavemente ao ritmo da música. Eles estão completamente convencidos. Sofia sorriu, permitindo-se relaxar sob seu toque. Você é o responsável por isso. Nunca imaginei que seria tão
Natural. Algumas coisas são mais fáceis de fingir que outras, respondeu Lucas. E havia algo em seu tom que fez Sofia erguer os olhos para encontrar os dele. O que viu ali a deixou sem fôlego, uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança impecável que ele exibira toda a noite. Por um momento, pareceu que ele estava prestes a dizer algo importante, algo verdadeiro. Mas então Marcela aproximou-se com Fernando, interrompendo o momento. Vocês formam um casal adorável, comentou a noiva, observando-os com uma curiosidade quase científica. Nunca imaginei que Sofia encontraria alguém tão compatível. O comentário carregado com o veneno sutil que Marcela sempre conseguia infundir em seus elogios fez Sofia enrijecer. Mas antes que pudesse responder, Lucas a surpreendeu. Na verdade, sou eu quem teve sorte, disse com uma convicção que soava absolutamente genuína. Sofia é extraordinária, brilhante, compassiva e autêntica, qualidades raras hoje em dia. A sinceridade em sua voz pegou todos de surpresa. Sofia, Marcela, Fernando e talvez o próprio Lucas. Marcela piscou momentaneamente desarmada, enquanto Fernando assentiu em aprovação masculina. Quando o casal se afastou, Sofia olhou para Lucas com assombro. Você não precisava dizer aquilo. Não estava atuando, respondeu ele simplesmente, seus olhos fixos nos dela. Algo mudou entre eles naquele momento, uma barreira invisível desmoronando. Continuaram dançando em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, enquanto a música fluía ao redor deles. O corpo de Sofia relaxou gradualmente contra o de Lucas, a distância entre eles diminuindo naturalmente até que sua cabeça repousou no ombro dele. Mais tarde, quando retornaram à suíte, o silêncio entre eles estava carregado de algo indefinível. Sofia entrou primeiro no banheiro para trocar de roupa, emergindo minutos depois com shorts de algodão e uma camiseta larga, seu pijama habitual. Lucas, que já havia trocado a roupa formal por uma calça de moletom e camiseta, estava sentado na beirada de sua cama, contemplando algo em seu celular. Tudo bem? Perguntou Sofia, notando sua expressão tensa. Lucas ergueu os olhos, claramente em conflito interno. Precisamos conversar, disse finalmente colocando o celular de lado. O coração de Sofia acelerou. Durante toda a noite, pequenas inconsistências na história de Lucas haviam se acumulado em sua mente. Seu conhecimento de vinhos caros, sua familiaridade com etiqueta social refinada, o carro de luxo emprestado, seu handicap específico no golfe. Sobre o quê? Lucas respirou fundo, como quem se prepara para um salto no escuro. Não tenho sido completamente honesto com você. Imaginei, respondeu Sofia calmamente, sentando-se na cama oposta. Você não é realmente arquiteto, é? Um sorriso triste apareceu no rosto de Lucas. Tecnicamente, sou. Me formei na Mackenzie há 12 anos. Só não exerço a profissão da forma que sugeri. Então, o que você faz realmente? Lucas hesitou e então decidiu-se pela verdade completa. Sou Lucas Azevedo da Azevedo Incorporações, CEO desde que meu pai se aposentou há 5 anos. Sofia piscou, processando a informação. Azevedo Incorporações, uma das maiores construtoras do país, responsável por empreendimentos bilionários, torres corporativas, resorts de luxo. O tipo de empresa cujos executivos apareciam em revistas de negócios e listas dos mais ricos. Você é milionário? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Tecnicamente bilionário, corrigiu Lucas, parecendo genuinamente desconfortável com a admissão. Embora a maior parte esteja em ações da empresa e investimentos. Sofia levantou-se abruptamente, andando pelo quarto enquanto tentava processar a revelação. Por quê? Perguntou, virando-se para encará-lo. Por que aceitar um trabalho como namorado de aluguel por R$500? É algum tipo de experimento social? Uma piada? Não! Lucas também se levantou, a urgência clara em sua voz. Não é nada disso. Ele passou a mão pelos cabelos, buscando as palavras certas. Estou cansado, Sofia.
Cansado de pessoas que só se aproximam pelo meu dinheiro, pelo meu status. Cansado de relacionamentos vazios com mulheres que estão mais interessadas no meu sobrenome do que em mim. Então isso foi o quê? Uma forma de entretenimento? A mágoa em sua voz era palpável. Foi um impulso, admitiu Lucas. Um amigo mencionou o serviço e algo naquela ideia, a possibilidade de conhecer alguém que não tivesse ideia de quem eu era, que me tratasse como uma pessoa normal, era irresistível. Sofia cruzou os braços, ainda processando. E por que me contar agora? Lucas deu um passo em sua direção, cauteloso. Por que não consigo mais fingir? Não depois de hoje. Não depois de dançar com você. De ver como você enfrenta sua família com dignidade, mesmo quando eles te menosprezam. De como você é autêntica, de uma forma que raramente encontro no meu mundo. Suas palavras eram como pequenas ondas quebrando contra as defesas de Sofia, erodindo gradualmente sua indignação. Ainda assim você mentiu. Omiti, corrigiu ele gentilmente. Tudo o que disse sobre mim é verdadeiro. Minha formação, meus gostos, minhas histórias. Apenas não mencionei minha posição atual. Sofia sentou-se novamente, atordoada pela revelação. Os R$ 500 nunca foram importantes, completou Lucas. Devolvo a você amanhã. Não é o dinheiro, protestou Sofia. É o princípio. Eu economizei por meses, fiz sacrifícios para pagar por isso, enquanto para você era... O quê? O equivalente a alguns centavos? Lucas sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Foi isso que me impressionou desde o início. Você estava disposta a investir tanto, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, para enfrentar sua família com dignidade, enquanto eu... Ele sorriu tristemente. Tenho todo o dinheiro do mundo e ainda assim me escondo atrás de uma identidade falsa. O silêncio entre eles estava carregado de emoções contraditórias. Finalmente, Sofia falou. E agora? O que acontece depois deste fim de semana? Isso depende de você, respondeu Lucas, seu olhar encontrando o dela. O contrato termina amanhã após a cerimônia. Podemos seguir nossos caminhos e nunca mais nos vermos. Ou... Sofia ergueu uma sobrancelha, seu coração acelerando apesar de sua determinação em permanecer racional. Ou podemos tentar algo real, completou ele, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Sem contratos, sem performances, sem mentiras, apenas Sofia e Lucas, a garçonete e o empresário, descobrindo se o que sentimos durante esta farsa era realmente apenas atuação. Seria real? Perguntou Sofia, a insegurança aflorando. Ou apenas outro experimento? A garota comum que o bilionário decide experimentar por um tempo antes de voltar para seu mundo? Lucas pegou suas mãos gentilmente. Sofia, olhe para mim. Cresci cercado de pessoas falsas, relacionamentos por interesse, conexões superficiais. O que aconteceu entre nós nestes 2 dias foi a coisa mais autêntica que experimentei em anos. Vale a pena descobrir se é real, não acha? Sofia estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Em vez disso, encontrou apenas sinceridade e uma vulnerabilidade que parecia tão estranha quanto comovente em um homem que comandava um império. Como funcionaria? Perguntou finalmente. Nossos mundos são completamente diferentes. Podemos construir um novo, sugeriu Lucas. Um onde nenhum de nós precise fingir ou se diminuir. Você continuaria seus estudos, eu continuaria meu trabalho e descobriríamos o meio termo juntos. Sem pressa, sem pressão. Um dia de cada vez. Parece fácil quando você diz assim, murmurou Sofia. Será difícil, corrigiu Lucas com um sorriso. Provavelmente o maior desafio que já enfrentamos, mas acho que vale a tentativa. Você não? Sofia sentiu algo se desdobrar em seu peito. Medo, esperança, possibilidade. Pensou na forma como se sentira ao dançar com Lucas, na naturalidade com que suas mãos se encaixavam, na maneira como ele a vira, realmente a vira, quando ninguém mais se importava em olhar. Um dia de cada vez,
concordou finalmente, um sorriso hesitante formando-se em seus lábios. Lucas sorriu, o alívio evidente em seu rosto. Começando amanhã, então, após o casamento? Sofia balançou a cabeça, surpreendendo-o. Começando agora, corrigiu, levantando-se e estendendo a mão. Vamos dar um passeio na praia? Apenas Sofia e Lucas, sem plateia, sem performances, apenas nós. Lucas aceitou sua mão, levantando-se. Adoraria. Minutos depois, caminhavam descalços pela areia fresca da noite, a lua cheia, iluminando as ondas que quebravam suavemente na praia. As luzes da pousada brilhavam distantes. A música da festa ainda audível, mas pertencendo a outro mundo, um que haviam temporariamente deixado para trás. Então, começou Sofia, balançando suas mãos entrelaçadas enquanto caminhavam. Lucas Azevedo da Azevedo Incorporações. Qual seu sorvete favorito? Lucas riu. Um som genuíno e livre que Sofia percebeu nunca ter ouvido completamente antes. Pistache, respondeu. O que é considerado uma escolha questionável pela maioria das pessoas. Definitivamente questionável, concordou Sofia sorrindo. Mas autêntico, gosto disso. Sob o céu estrelado, continuaram caminhando e conversando, descobrindo-se verdadeiramente pela primeira vez. Não como a garçonete e seu namorado de aluguel, nem como o bilionário e sua acompanhante, mas simplesmente como Sofia e Lucas. Duas pessoas imperfeitas e autênticas, construindo algo real a partir de uma elaborada farsa. E se alguém da festa os visse à distância, duas silhuetas caminhando lentamente pela praia, parando ocasionalmente para rir ou olhar o mar, eventualmente sentando-se na areia lado a lado, jamais suspeitaria que aquele momento não estava no roteiro, que era finalmente completamente verdadeiro.